Jaleel Smith Riley. Este é Jaleel Smith Riley, em um tribunal em Cincinnati, Ohio, que a polícia diz ter confessado um roubo que resultou na morte de uma mulher de 20 anos e feriu gravemente seu namorado. Portia Brooks estava em seu carro com o namorado Aaron Martin quando Smith Riley e mais 2 comparsas se aproximaram do carro com a intenção de roubá-los. Quando Smith Riley descobriu que Martin não tinha dinheiro, ele o baleou na cabeça, deixando-o com danos cerebrais permanentes. Smith Riley então atirou em Brooks, que morreu 3 dias depois. Esta é uma pessoa que sente um verdadeiro remorso. Alguém que pensa sobre isso todos os dias e sabe que não pode voltar no tempo para desfazer o que fez. Disse o advogado de defesa. A mãe de Portia Brooks fez uma declaração de impacto à vítima. Mas ele me matou mental e emocionalmente. Ele matou minha identidade como mãe de 3 filhos, como uma família de 4. Em seguida, a irmã de Brooks falou: Eu tenho que lidar com a vida sem Portia. Então ele deveria lidar com a vida sem liberdade condicional. Esse é momentos antes de Jaleel Smith Riley recebe a notícia de que nunca mais poderá voltar para casa e cumprir pena perpétua sem liberdade condicional por homicídio e tentativa de homicídio. Gianna Lovejoy. Esta é Gianna Lovejoy. Ela era casada com Greg Mulvihill e morava em Carlsbad, Califórnia, mas logo o casamento deles desmoronou e eles se divorciaram. Após um divórcio conturbado e muitos problemas legais, o tribunal ordenou que Gianna pagasse $20 mil a Greg por sua parte na casa da família e que compartilhasse a custódia do filho deles. Gianna ficou furiosa com as ordens do tribunal e planejou matar seu ex-marido. Juntando-se ao namorado Weldon McDavid, Greg foi baleado no torso, mas felizmente a bala não atingiu seu coração e ele sobreviveu. Tanto McDavid quanto Gianna conspiraram para cometer o assassinato, e o tribunal tinha provas suficientes contra eles. É tão doloroso que algumas pessoas neste mundo pareçam pensar que eu teria vontade de fazer isso, disse Gianna. Interessantemente, ela desmaiou no tribunal, abaixando a cabeça em direção à mesa de defesa por alguns segundos. Quando o veredicto foi anunciado, nós, o júri, consideramos a Head Gianna Jean Lovejoy culpada do crime de tentativa de assassinato de Greg Mulvihill. E assim que ela ouve culpada, ela cai. Culpada do crime de conspiração para cometer assassinato. Isso silenciou a sala do tribunal, exceto pelo choro da família dela ao fundo. Preciso fazer uma pausa, disse Gianna. Ela foi então levada ao chão e quando os paramédicos a levaram, ela ainda parecia estar desmaiada, mas os médicos depois descobriram que ela apenas desmaiou. Weldon McDavid foi condenado a 50 anos de prisão porque foi ele quem puxou o gatilho, e Gianna foi sentenciada a 26 anos de prisão. Seth Welch. Este é Seth Welch e Tatiana Fusari, um casal de fazendeiros religiosos que vivem em Cedar Springs, Michigan, e foram acusados do assassinato de sua filha de 10 meses, Mary Welch. Eles teriam dito à polícia que notaram que o bebê estava magro e abaixo do peso, mas não buscaram atendimento médico por causa de suas crenças religiosas e desconfiança na medicina e no governo. Este é o telefonema de 911 do pai quando ele supostamente encontrou a filha morta. Há quanto tempo você encontrou esta criança? Há 1h30 eu estava esperando, liguei primeiro para meu advogado para perguntar, sabe, qual é o próximo passo que posso? Quando foi a última vez que você teve contato com a criança? Ontem à tarde, por volta das 3 da tarde. Ela vai para a cama e foi isso. Então você a colocou para dormir ontem às 15 horas? Sim. E esta manhã às 10 horas? Sim. Então você está dizendo que é normal para seus filhos dormirem das 15 horas às 10 horas? Quando você a pegou, ela já parecia estar morta, certo? Sim. E foi quando você consultou um advogado? Sim. Você acredita que ela já estava morta e não pediu ajuda? Sim. Logo depois, a autópsia revelou que a causa da morte foi desnutrição e desidratação devido à negligência dos cuidadores adultos. E este é o momento em que eles percebem que passarão o resto de suas vidas atrás das grades. Vocês dois são acusados de assassinato qualificado durante a perpetração ou tentativa de perpetração de abuso infantil em primeiro grau. Eles alegam que vocês mataram Mary Welch. Esta é uma acusação chamada homicídio qualificado, é prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional e requer uma amostra de DNA a ser colhida no momento da prisão.
geralmente com um cotonete no interior da bochecha. A segunda acusação que vocês enfrentam é abuso infantil em primeiro grau, onde alegam que vocês causaram intencionalmente ou conscientemente danos físicos graves a uma criança, no caso Mary Welch. É um crime punível com até prisão perpétua ou qualquer período de anos inferior a perpétua. Este é Ryan Stone, um homem do Colorado que entrou em uma onda de crimes que abrangeu 5 condados e foi transmitido ao vivo pelo helicóptero de uma estação de notícias. Stone foi condenado por roubar 3 veículos, incluindo um com uma criança de 4 anos dentro do SUV. As autoridades disseram que, quando Stone fugiu, ele liderou a polícia em uma perseguição a mais de 160 km/h. Se voltarmos aqui, podemos ver o veículo que Stone estava dirigindo, atingindo de leve um policial da patrulha rodoviária do Colorado, enquanto ele tentava colocar fitas com pregos na estrada. O policial sofreu ferimentos graves. Você vê Stone puxando outra vítima do veículo dela e fugindo. Ele vai direto para um cruzamento movimentado e agora a perseguição é a pé. Ele corre para fora da estrada em um estacionamento, corre entre 2 prédios e, ao escorregar no gelo, perde a jaqueta. Agora há apenas uma cerca no caminho, mas não, é muito alta. A polícia se aproxima e ele finalmente se rende. Stone está agora na cadeia do condado, mas ele acredita que deveria ser pago por sua fama na internet enquanto se gabava com seus amigos sobre a perseguição em alta velocidade. Ei, você sabia que eu apareci nas notícias no Reino Unido e na Austrália? Sério, você é maluco? Sim, somos pagos pelo YouTube. Então o canal 7 Notícias, eu acredito que vai ser o que vai ser pago por isso. Bem, eu vou contatar o canal 7 Notícias. Eu quero ser pago. Vocês estão sendo pagos usando meu nome e meu vídeo. Durante sua oportunidade de se dirigir ao tribunal sobre as gravações na prisão, Stone culpou o estresse emocional e o uso de drogas. Estamos passando por um julgamento depois disso, o julgamento de uma semana e meia, extremamente estressante. Uma das ligações sobre parecer, que eu estava me gabando sobre aparecer nas notícias internacionais, isso foi na primeira semana de prisão, ainda saindo das drogas. Stone foi condenado por 18 acusações, incluindo tentativa de homicídio, abuso infantil e agressão, e o juiz o sentenciou a 160 anos de prisão. Este é Esteban Carpio. A polícia o estava interrogando pelo esfaqueamento de uma mulher de 85 anos em Rhode Island. Na sala de entrevista estavam Carpio e 2 detetives. Um dos detetives saiu da sala para pegar água para Carpio, deixando apenas ele e o sargento, detetive, James Allen, na sala. Carpio pegou a arma de Allen e atirou nele 2 vezes, matando-o. Ele então pulou de uma janela do 3º andar e tentou fugir, mas foi capturado apenas 45 minutos depois. Na sua audiência, Carpio entrou usando uma máscara projetada para impedir que o agressor cuspisse e mordesse os outros, além de seu rosto estar em mau estado. Isso chocou o tribunal. Não foi tanto a reação de Carpio, mas sim os membros da sua família, fazendo acusações de brutalidade policial. Brutalidade policial. Ele estava mentalmente doente e precisava de ajuda, e não conseguimos. Tentamos e ele não merecia isso. Uma investigação do FBI concluiu que a polícia não usou força excessiva e que os ferimentos de Carpio foram causados pela queda do 3º andar e pela luta com as autoridades. Todos os dias eu enfrento os fatos do que fiz e o que aconteceu. Ele foi condenado à prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional. Se você gostou, se inscreve para não perder nenhum vídeo e deixa seu like, isso é muito importante. Te espero no próximo vídeo.